eu sou Zuka Marques, esse é o Minuto do Turf e hoje é o terceiro e provavelmente o último capítulo sobre o grande Saint-Simon, nascido em 1881, invicto em 9 atuações. No programa anterior eu falei do desenrolar do leilão, onde o Duque de Portland ia para comprar o Fullman, que era o florão, o melhor cavalo do leilão. O treinador falou não vai dar a grana e tal, ele acabou comprando o Saint-Simon, fez um excelente negócio, pagou 1/3 do preço, enfim. E o Fullman, que era o favorito do leilão, era o Bambam, a estrela do leilão, não ganhou nenhuma. Já vimos esse filme, aliás, vemos frequentemente esses top prices de leilão que não ganham corridas, faz parte da magia do turf. Pois bem, na época, estamos falando de 1883, os cavalos eram, aliás, como são até hoje, pré-inscritos nas provas clássicas inglesas, que são a primeira, segunda e terceira prova, os 2.000 guinéus, o Derby e o Saint-Léger. Por alguma razão, o príncipe Batiani, criador do Saint-Simon, só havia escrito o Saint-Simon nos 2.000 guinéus, só na primeira prova da coroa. Ele não poderia correr nem o Derby nem o Saint-Léger. Ninguém sabe por que ele fez isso. O fato é que na época havia um regulamento do Jockey Club que, no caso da morte do criador, do inscritor, o animal perdia o direito a correr a prova. Portanto, como o príncipe morreu, o Saint-Simon não pôde correr nem mesmo a primeira prova da coroa para a qual ele estava anotado. E aí, o seu novo dono, o Duque de Portland, e seu treinador, cujo nome, volto a dizer, não consigo lembrar, fizeram uma campanha paralela com ele. A campanha foi admirável, ele correu 9 e ganhou as 9. Todas por vários corpos, todas de galope, todas sobrando uma eternidade. O cavalo tinha uma velocidade, uma resistência e uma eletricidade, uma vontade de correr como nunca se viu. Ele foi eleito depois de muitos anos, ele foi eleito o maior cavalo do turf inglês e tudo mais. Mas uma coisa que me chamou, entre as várias curiosidades do Saint-Simon, 1 minuto e 50, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a vitória dele na Ascot Gold Cup, que foi a mais famosa vitória dele. Ele ganhou por 20 corpos. E o detalhe é o seguinte, o seu jockey na época, o Fred Archer, talvez fosse o melhor jockey do mundo na época. O cavalo tinha tanta energia que ele cruzou o disco ganhando por 20 corpos e deu mais uma volta na raia. Ele não conseguiu parar o cavalo continuou correndo e o jockey, que era o maior jockey do mundo, não conseguiu fazer o cavalo parar. Teve que dar mais uma volta no percurso em Ascot. Vejam que coisa impressionante que era esse cavalo. Bom, o Saint-Simon, então, da sua preparação, isso foi só os 2 e 3 anos que ele correu, na sua preparação para reaparecer aos 4, ele teve um problema, não me lembro qual é a natureza do problema, e foi para a reprodução. E aí, meus amigos, na reprodução, ele foi muito melhor do que como corredor. Já vimos que por essas questões burocráticas ele não pôde correr, sempre as questões burocráticas, ele não pôde correr as 3 provas da coroa. Provavelmente teria sido tríplice coroado. Aliás, anos depois, o Gainsborough, o pai do Imperium, também ganhou uma tríplice coroa na época da Primeira Guerra Mundial e que não valia, porque não foi oficial. E aí fizeram uma comparação entre os dois, porque o Gainsborough também foi um grande produtor, não sei porque que eu saí de novo do assunto. Bom, aí o Saint-Simon foi para reprodução. Em 11 anos como garanhão, ele ganhou 9 estatísticas. 9. E depois, em 13 anos como avô, em 9 anos como avô da estatística de avô materno, ele ganhou 6. Ele foi um colosso. Em 1895 ou 96, o ano eu não estou bem recordado, a estatística inglesa de garanhões apresentou o segundo resultado: Saint-Simon em primeiro, Saint-Worth, que era um filho dele, em segundo, e Galopin, o pai dele, em terceiro. Ele em primeiro, o filho em segundo e o pai em terceiro na estatística. É difícil como é que eu diria, um predomínio como esse. O fato é que o Saint-Simon, como eu disse no primeiro programa, está presente hoje em praticamente todos os pedigrees dos melhores cavalos do mundo. É por isso que o título dessa série é O Pai da Matéria. E ele conseguiu um feito até hoje inédito. Os seus filhos ganharam 17 provas da Tríplice Coroa inglesa. O esqueleto do Saint-Simon está na Inglaterra, no Museu de História Natural de Londres. Quem for, vale a pena ver. Os cascos estão um no Jockey Club, outro num outro museu de turf inglesa, não me recordo onde estão, mas o esqueleto dele está lá em Londres, no Museu de História Natural. Vale a pena, se você tiver a oportunidade de ir a Londres e tiver boa memória, vá ao Museu de História Natural para conhecer o esqueleto desse monstro do turf mundial, da história do turf. Acredito que depois do eclipse, ou se não tão importante quanto o eclipse, foi Saint-Simon. Obrigado e até a próxima.